O próximo tópico, ponto 2 aí, fala do tabernáculo de Davi. Então aqui a gente passou do tabernáculo de Moisés. Se você nem sabia que existia o de Davi, a gente vai falar dele agora, o tabernáculo de Davi. Tem gente que confunde os dois. O tabernáculo de Moisés era a tenda que os levitas armavam no deserto enquanto estavam em direção à terra prometida, Canaã. Agora o tabernáculo de Davi já é lá na frente, depois que Davi já tinha assumido o trono de Israel, tá? É outra situação e outro tabernáculo, outra Sucote. O tabernáculo de Davi foi estabelecido logo após Davi ter sucedido Saul como rei. A arca do concerto, que representava a presença e o poder de Deus, havia sido capturada pelos filisteus que retornaram-na a Kiriat Jearim, onde ela permaneceu na casa de Abinadab. Contexto: Ofni e Finéias, dois desajustados, filhos do sacerdote Eli, levaram a arca para a guerra, por conta própria. Perderam, morreram, a arca foi roubada, o sacerdote morreu e por aí foi. Depois de um tempo, a arca foi levada para a casa de Abinadab. A arca foi devolvida pelos filisteus, Deus começou a manifestar no templo de Dagon, né? E aí derrubou a estátua lá deles, começou a provocar enfermidades nos filisteus, eles não querem isso não, leva embora. E aí mandaram de volta a arca. E aí Davi desejava a presença de Deus, a presença manifesta, porque a arca era o símbolo da presença, porque eles tinham aquela imagem do tabernáculo, de quando Deus aparecia no propiciatório, entre os querubins, na tampa do propiciatório. Eles tinham aquela imagem, então a arca era esse símbolo da presença de Deus. Davi, ele então queria trazer de volta a arca para Jerusalém. Não é o nosso tema, mas ele fez isso errado a primeira vez. Foi lá, preparou as Ferrari. A Ferrari lá colocou a arca em cima e começou a trazer na Ferrari. E aí o piloto acelerou demais, a Ferrari derrapou e a arca ia caindo e o Uzá segurou lá e morreu. Tá? Essa é a versão Renato atual. Brincadeiras à parte, queridos. Davi tentou trazer a arca da forma errada, no carro de boi. A gente já sabe a história. Depois, uma segunda vez, ele pegou a arca, colocou no ombro do sacerdote. Sacerdote, a única forma de trazer a presença de Deus é quando ela é colocada no ombro. Não adianta. Sabe o que usar o nome dele significa? O sentido do nome seria assim: fazer algo à força. Fazer algo à força. Se você pegar as duas palavras que compõem o nome de Uzá, você vai ter esse sentido. Fazer algo à força. Foi o que Davi fez da primeira vez. Tentou trazer a presença de Deus do jeito dele. Nós, como sacerdotes e adoradores, não podemos querer trazer a presença de Deus à força, querido. Eu sempre falo isso aqui porque isso aqui me marcou, querido, profundamente a minha alma, o meu espírito. O que foi? Que eu ouvi de um ministro de louvor, quando ele estava lá ministrando louvor no altar, ele pegava firme até ver a telinha subir. Qual que era o programa que tinha esse negócio? Superstar? Quem lembra aí? Superstar? Então, para ele o período de louvor era o Superstar. Enquanto a telinha não subisse, ele não achava que o período de louvor tinha sido bênção. Ele falou para mim, não, lá a gente pega até a telinha subir, fazendo uma referência à resposta que ele via da igreja, né? E aí imagina, né? Ele devia até plantar bananeira para tentar fazer a telinha subir. E às vezes a gente cai nesse engano, seja no louvor, seja na pregação, seja no discipulado, seja em qualquer coisa, em querer fazer a força, a presença de Deus se manifestar. E esse exemplo de usar aqui é o mais claro de todos, que não dá certo, porque acontece a morte no meio do povo. No meio do povo. Então Davi desejava a presença de Deus. Depois que ele fez errado uma vez,
Aí os sacerdotes falavam, olha Davi, esqueci de te falar, sabe o que é? Não pode carregar assim, tem que ser no ombro do sacerdote. Aí ele foi e colocou lá, e a cada 6 passos que eles davam, ele fazia um sacrifício. Quando se você pegasse aí um drone e mandasse ele para o passado, e colocasse ele lá sobre o trajeto que eles fizeram, você ia ver um rastro de sangue no caminho da arca, de milhares de sacrifícios que eles fizeram, né? 6 passos é quase um boi atrás do outro, como falaram aqui numa outra ocasião. Então, foi um rastro de sangue. E eles levaram a arca de volta para Jerusalém, né? Anteriormente, então, à sua captura, a arca tinha sido alojada no tabernáculo de Moisés, localizada na câmara interior no Santo dos Santos. Lá não era permitida, então, a entrada de ninguém, exceto do sumo sacerdote, está escrito errado aí, que podia adentrar uma vez por ano, tendo que salpicar o sangue de um animal sobre o propiciatório que cobria a arca. Então, o povo podia se aproximar somente até o pátio externo do tabernáculo para apresentar os sacrifícios e adorar a Deus. O tabernáculo de Davi, querido, ele trouxe, tá? Ele trouxe a arca, ela passou um tempo lá na casa do Obed-Edom. Quando Davi falou, meu Deus do céu, esse cara está prosperando demais, eu quero isso daí. Aí ele mandou trazer a arca para o local lá onde ele estava, onde ele preparou para ela, que era essa tenda. Essa imagem que você está vendo aí é uma ilustração da simplicidade que era o tabernáculo de Davi. Que ele é um processo, né? O tabernáculo de Moisés era aquela tenda também um pouco mais elaborada no deserto, que é com aquela mensagem do caminho a ser percorrido. Tabernáculo de Davi, depois Templo de Salomão, outra situação muito diferente. Obed-Edom falou, eu dou, deixa a arca aí. É engraçado que depois, se você for ler, queridos, Obed-Edom, ele não era levita, ele não era da tribo de Levi, ele não era nada. Só que depois ele está aqui, ó, no tabernáculo de Davi, oficiando a adoração. Por quê? A arca ficou na casa dele 3 meses. Ele viveu alguma coisa ali na presença de Deus que ele falou, você só leva essa arca daqui se eu for junto, meu amigo. Você só vai tirar ela daqui se eu for junto, e eu vou ficar lá com ela lá. E aí ele foi. E a arca foi colocada nessa tenda, e Davi estabeleceu aqui, queridos, um padrão de adoração a Deus. Padrão esse que é algo mais parecido com o que a gente tem hoje. E a gente vai falar então sobre essa adoração do tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi marcou uma mudança revolucionária daqueles sistemas que separavam Deus do povo. Foi esse marco. Ele não continuou separando Deus do povo, como era no tabernáculo de Moisés, cortina, tenda, só pode ir até aqui. Não. Todo mundo que chegava perto via a arca. Todo mundo que chegava perto do tabernáculo de Davi via a arca. E ainda assim, ele não quebrou nenhuma das leis de Deus. Então ele cultivou um espírito de intimidade com Deus. E novamente o povo teve novamente assim, né, vamos dizer, nunca desse jeito, mas o povo teve a experiência de poder se aproximar e sentir ou viver, experimentar a manifestação de Deus através das suas aparições no propiciatório. O grande significado, então, do tabernáculo de Davi está no fato de que a arca, a verdadeira presença de Deus, estava de volta entre o povo de Jerusalém. O povo, então, foi ensinado por Davi a adorar a Deus com louvores. Louvores que eu digo canções, tá? Elogios. Louvor também é elogio. Ações de graças, júbilo. Foram também ordenados ministros para recordarem, ou seja, louvarem e celebrarem ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16. Depois você lê o capítulo todo, não dá tempo de ler aqui. Davi estabeleceu o serviço da adoração. Olha só quanta novidade, querido. Aqui o tabernáculo de Davi bombou. Olha só quanta novidade que ele trouxe.
música na presença de Deus que não tinha, colocou lá os adoradores proféticos que cantavam canções espontâneas ao Senhor. Os salmos, amados, os salmos nasceram diante, ou uma boa parte, pelo menos, de Asaf, de Davi, nasceram aqui, talvez nesse cenário aqui, do povo com a arca nessa tendinha, adorando espontaneamente. E o sacerdote atento lá, falando, eita, essa é boa, hein? Vou até anotar aqui. Rapaz, essa foi revelação, fresquinha do céu. Ela anotou. Os salmos nasceram daí. Por isso que eu sempre falei aí para o pessoal do louvor, o que é o salmo, querido? O salmo é a vida do povo de Israel, é a adoração do povo de Israel. Salmo é a adoração do povo de Israel, não é música feita para eles cantar. É adoração anotada, registrada em forma de música. Era a adoração espontânea deles a Deus, registrada em forma de inário. Tá? É a vida do povo, é a vida de adoração do povo. O povo começou a ministrar a Deus de uma forma diferente. Não tinha cortina, não tinha véu, não tinha separação. Davi colocou lá os músicos, eles cantavam louvores, declaravam ações de graça, celebravam com júbilo. Lembravam dos feitos do Senhor e celebravam. Tudo isso você consegue enxergar lá no capítulo 16 de 1 Crônicas, tá bom? E aí a gente enxerga um padrão aqui estabelecido por Davi. Padrão profético no tabernáculo de Davi. Davi, como profeta de Deus, nos instruiu a um modelo de vida no qual Deus dava ordens, governava e ministrava continuamente o povo de Israel, por meio da adoração contínua. Amados, o tabernáculo de Davi era uma tenda de adoração contínua, 24/7. 24 horas sem parar. E o Davi foi tão doido, né? Por isso que o Davi, queridos, o Davi é diferenciado, tá? O Davi é diferenciado, tudo isso saiu da cabeça dele. Moisés fez aquela coisa maravilhosa, tudo programado certinho com um sinal profético para o futuro. Beleza, mas foi Deus quem falou, faz isso, faz... Isso aqui não, é tudo da cabeça de Davi. Tudo da cabeça de Davi. E aí, ele colocou lá, estabeleceu os ministros, fez a escala deles, você vai adorar a tal hora, o seu turno é esse, até esse. Depois entra fulano de tal, declarando aqui uma palavra profética, e aí vai a adoração sem parar. Davi adorava diante aqui do tabernáculo 7 vezes por dia. Para a gente adorar 7 dias na semana já fica complicado às vezes? Imagina 7 vezes por dia. Então ele nos instruiu nesse modelo de vida de adoração, e isso tem um sinal profético. Por quê? Paralelo aqui entre os dois tabernáculos, a lei e a graça. Então, o tabernáculo de Davi era um sinal da graça de Deus, onde o acesso era liberado à sua presença. Onde a presença de Deus não era restrita a pessoas, nem ocasiões e nem a lugares. As pessoas chegavam ali e entravam na presença. Qualquer um que chegava ali, queridos, entrava no manto. Tá? Entrava no manto. Então, a graça e a lei, o tabernáculo de Davi, representando num sinal profético a graça de Deus, que incluiria todos nós na adoração, abriria o acesso também à presença, é inclusivo, né? Ou então o tabernáculo de Davi, uma palavra da moda aí, e o tabernáculo de Moisés era o cumprimento do rito da lei ali. A graça, o tabernáculo de Davi, foi planejado e revelado por Deus. Então ele é um vislumbre antigo testamentário da graça. Como eu posso traduzir isso aqui? Era lá atrás uma forma da gente enxergar sinais da graça que Deus ia manifestar através de Cristo. Por que, querido? Se há um tempo atrás era proibido, por que a arca ficava ali aberta e todo mundo chegava lá perto, ninguém morria, não acontecia nada, todo mundo adorava lá e era uma festa? Porque Deus estava concedendo ali para Davi, como profeta que era, trazer algo do futuro para a época dele ali, que era a graça que Deus ia manifestar, abrindo o acesso para nós, a sua presença.
E aí a lei fala assim, hoje estamos vivendo na era profetizada por Davi. O Cordeiro de Deus, Jesus, já derramou o sangue que nos limpa e nos salva e já não há necessidade da religião nem cerimônia com animais. Lá no tabernáculo de Moisés, queridos, continuou existindo, tá? O tabernáculo continuou existindo, lá em Gibeon. Lá ainda aconteciam as cerimônias de sacrifício de animais. A arca não estava mais lá, mas ele continuou lá. A arca da aliança, agora ela estava em Sião, com Davi, no tabernáculo de Davi. Lá não tinha esse propósito de sacrifício de animais e rituais. Lá a adoração era só manto. Quem gosta aí, lá era só manto. Então, lá era assim. O modelo davídico foi profético em toda a sua extensão. Davi introduziu na vida de Israel, a vida do Espírito e a ministração profética. Davi introduziu isso na vida do povo de Israel, que estava aquela cabeça de rituais, uma vida no Espírito e também uma vida recebendo a ministração de Deus diretamente. Em sua mensagem simbólica, Davi era como se ele bradasse assim, não mais sacrifícios de animais diante da arca, mas sim sacrifícios de louvor. Não mais sacrifícios de animais, mas sacrifícios de louvor. Isso, querido, tem uma dimensão muito poderosa. Por quê? Sacrifício de animais era com qual propósito? Arrependimento dos pecados. Tinha outros sacrifícios que poderiam ser feitos? Tinha. Mas eu não sei se era tão frequente assim. Agora, no tabernáculo de Davi, o que tinha? Sacrifícios de louvor. Não se aproximava-se mais apenas para pedir perdão e não ser punido pelos seus erros. Aproximava-se pela presença. Aproximava-se para experimentar a glória de Deus. Aproximava-se para elogiar e adorar o nome de Deus. Olha a dimensão como mudou. Aí a gente não entende por que um não podia nada e no outro está tudo liberado. É porque também o povo que estava ali já não estava mais no mesmo propósito. Esse povo que estava ali sob a direção de Davi, eles estavam com outro coração. Provavelmente seguindo o coração, segundo o coração de Deus ali, que era o de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Então Davi bradou, não mais sacrifícios de animais, mas sacrifícios de louvor. Não mais Siló e nem Sião. Não é aqui ou ali o lugar para adorar. Vamos adorar o tempo todo. É uma vida de adoração. Por isso que fala, né, querido, que adoração é um estilo de vida. A adoração é um estilo de vida. Você não para de adorar. Eu até brinco, né? A gente quando vai orar fala, Senhor, estou entrando na sua presença, se prepara. Não, a gente nem sai, não deve nem sair da presença dele. É o dia todo na presença de Deus. A gente tem essa mania de pôr o rito. Estou entrando, Deus, se prepara. Olha lá, vou te pegar despreparado. Não, é o rito, a gente não deveria nem achar que saiu da presença dele. Né? Porque a gente ainda tem traços dessa questão ainda, né? No nosso meio, ou pelo menos na nossa cabeça. Continuar falando aqui sobre o padrão profético que Davi estabeleceu. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11 em diante. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardar suas turmas. Quando os levitas, cantores, todos eles, isto é, Asaf, Amã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, alaúdes, harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos,
e outros instrumentos musicais, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Não confunda essa passagem, amados, com a passagem da dedicação do Templo de Salomão, tá? Porque lá também a glória se manifestou e o povo também não conseguia ficar em pé. Aqui foi no tabernáculo de Davi, tá bom? Agora, alguns destaques que eu fiz no texto aqui são os seguintes, olha aí. Logo no 11 ele diz assim que o povo saiu, né? Os sacerdotes foram para o santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardar as suas turmas. Lembra que eu falei, né? Davi organizou o movimento, tinha uma escala, tinha a escala de trabalho lá. Mas os sacerdotes, queridos, eles não queriam saber de escala não. Ele falou, oxe, que folga o quê? Eu quero é ficar aqui, meu amigo. Sabe um ponto onde a gente está tão sedento da presença que a gente não vê mais esse tipo de obstáculo que a gente costuma colocar? Lembra lá do começo? Lembra do comecinho aí, que nem eu, por exemplo, quando eu saía daqui com a minha biblinha dentro do bolso, porque eu tinha vergonha, ia lá para a República, e lá eu chorava, adorava, não trabalhava ainda na igreja, só queria saber de chegar lá e ficar na presença de Deus. Eles não queriam saber, a Bíblia fala assim, que todos eles foram adorar, foram buscar, foram aproveitar a presença de Deus, mesmo não sendo a escala deles, né? E hoje em dia, se não coloca uma folga na nossa escala, a gente já fica doido, né? Com o pastor. Não tô sem folga, pelo amor de Deus. Os sacerdotes não observaram as suas escalas. E aí o texto continua assim, ó. E os levitas cantores, todos eles, isto é, aí ele coloca os principais aqui, né? Asaf, Emã e Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos. Aqui começa uma lista de instrumentos musicais que Davi, queridos, ele era inventor também, tá? Além de tudo, ele inventava instrumentos. Então, os que ele não inventou, ele fabricou e deu para o povo adorar a Deus. Aí tinha vários instrumentos aqui. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco os instrumentos. Aí, para lá, ele estava em pé diante do altar. Quantas pessoas aqui adorando ao Senhor? Até 120 sacerdotes. Querido, onde é que você junta 120 sacerdotes? Sacerdote, papel, né? Líderes, vamos dizer. É difícil juntar os 12, né? No nosso caso aqui. Os líderes lá da igreja de vocês lá. É difícil juntar. 120 sacerdotes estavam lá e eles tocavam as trombetas lá. Aí aqui eles falam assim no 13 que eles tocavam uniforme, uma só voz, um só som, querido. Às vezes a nossa adoração para Deus, ela sobe desafinada. Quando fala uníssono, fala no mesmo tom. Se não for no mesmo tom, dá uma sensação. Sabe quando o levita lá da sua igreja está cantando, ou aqui mesmo, que você está aí ouvindo ele e você fala, tem alguma coisa estranha, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa estranha. Ou está cantando fora do tom, ou o instrumento está desafinado, ou está errando a nota. Dá um desconforto, assim, sabe? Que negócio estranho. Não sei o que é, mas está estranho. Mas não, aqui eles estavam todos eles na mesma... Esse aqui é um símbolo da unidade, tá bom, amados? Tocavam as trombetas e cantavam mais uma vez, para fazer ouvir uma só voz. Aqui ele ressaltou bem essa questão da unidade. Bendizendo ao Senhor. E foram lá, cantaram com símbolos, outros instrumentos, e aí sim se manifestou na casa Kavod. Não Shekinah, tá? Kavod. A glória. Davi, queridos, então ele estabeleceu uma coisa aqui sem precedentes no meio do povo.
onde eles adoravam lá com música mesmo, não sei que ritmo era, mas devia ser lá um worship bem worshipão. Antigamente tinha outros ritmos, né? Hoje em dia só tem worship. Ou então eram os mais antigos lá, do pandeiro. E aí, ó, tem aqui a lista de instrumentos, né? Vou mostrar para vocês, porque nem essas coisas assim ficou até um tabu, né? No meio do povo de Deus, porque não se podia ter instrumentos, queridos, porque era do diabo. O diabo foi lá e patenteou a guitarra, a bateria, até... E aí a Bíblia fala, mas não se chamava com o mesmo nome que se chama hoje. Então eu vou mostrar para vocês o quê? Que os instrumentos que a gente tem hoje, a função de alguns deles já era executada na época por outros instrumentos da época, tá bom? Por exemplo, símbolos. O que são símbolos? Símbolos são pratos, instrumentos agudos desse, como os da bateria aqui, que ele chega e faz aquele barulho bem agudinho, fininho. Isso são símbolos, eles podem ser usados assim, né? Igual nas bandinhas lá. Quando a Bíblia fala de símbolo, ela está falando de pratos, som de pratos, pratos da bateria, por exemplo. A Bíblia também fala de alaúde, é outro que está aí na lista aí. O alaúde é aquele violãozinho. Isaías 5:12 ali. Alaúde. Mas tem também na Bíblia, em outras passagens, outros instrumentos. Ó, gaita de fole, cítara, que é um negócio muito estranho. E o pífaro, que parece uma flauta. Tem também outros instrumentos. Instrumentos de corda, como o saltério e a harpa. Esses são bem comuns na Bíblia. Principalmente aqui, nesse trecho do Antigo Testamento, que tinha muita adoração com música. Então, o saltério e a harpa são instrumentos de corda. Não são diferentes do violão, do violino, da guitarra, do baixo, do banjo e do teclado. Ou melhor, do piano. O piano é um instrumento de corda, tá, gente? Piano. Ele tem corda lá dentro dele, lá, que faz o som e... Então, esses são os instrumentos de corda. Quando você ouve na Bíblia falando, aí eles adoraram a Deus com saltério, adore a Deus com saltério e a harpa, instrumento de corda. Se fosse atualizar a Bíblia, como o homem lá queria, ia escrever lá, instrumento de corda. Próximo são os adufes. Adufe é tambor. Adufe é tudo que é tambor. Pele. Tá? E esses instrumentos aqui, então, eles tinham muito mais simbolismo ainda. Por quê? Porque eles eram feitos com peles de animais sacrificados. Com pele de animal sacrificado. Então, amados, tem mais aqui. Adufes e tem também trombetas. Trombeta que a Bíblia fala, cara, eram os chifres de antílope. Tá? Eram os chofares, chifres de antílope, bem parecido com esses dois de cima aí, ó. Ou ele pode ser pequenininho, ele pode ser grandão. Que se fôssemos traduzir para os dias de hoje, são instrumentos de sopro, tá? Instrumentos de sopro. Tuba, clarinete, trompete, flauta, sax. Todos esses são esses instrumentos de sopro, que a Bíblia chama de trombetas e flautas. Agora, avançando aí, queridos, isso aqui é só para uma curiosidade aí, tá bom? Algumas coisas que Davi estabeleceu também no tabernáculo. Vou ler bem rapidinho. Letra A. Olha só como Davi organizou o funcionamento do tabernáculo, querido. Ele colocou lá salmistas, dirigentes de louvor, músicos, colocou cantores, preparou corais. Ele estabeleceu porteiros e guardas do santuário. Ele separou pessoas que adoravam com cânticos proféticos. Ele colocou pessoas para salmodiar e declarar cânticos espirituais, canto dos degraus e hinos, júbilo e aclamação, expressões, ou seja, gestos. Talvez tinha dança lá? Pode ser. Expressão, como que é uma expressão de louvor? Então, poderia ter.
expressão de louvor, ações de graças, som de trombetas, som de símbolos, adoração com harpas e cordas, diversidade de instrumentos, adoração contínua. Já falei para vocês, aqui era aberto 24 horas. Louvor por turnos e também por famílias. A glória então de Deus se manifestava. Eles também adoravam com brados de alegria, se prostrando perante o Senhor. A adoração aqui não estava restrita e nem restringida, nem mesmo a judeus exclusivamente. Até mesmo os gentios estavam liberados. Olha só que símbolo, querido, da graça de Deus isso aqui. Isso aqui fala do que, irmãos? De adoração sem reservas, sem ritual, sem... Está liberado a presença de Deus. Vá lá e desfrute, busque, entregue o que você tem para entregar, adore, se expresse. Quer dançar, dança, quer bater palma, bate, quer rodopiar, rodopia, faz o que você quiser. Com ordem de decência, né? Aí o Obed-Edom estava aqui, ó. Você acha que ele é bobo? Não era levita, não era sacerdote, não era nada, ele era esperto. E ele estava aqui.